Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno, professor de atualidades aqui do Rico Domingues Concurso, professor de conhecimentos gerais, e eu estou aqui para que a gente possa trabalhar com uma ideia bem rápido, para que você fique em dia. Tá legal? Para que você fique em dia com as notícias que estão aí. Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que a grande notícia do momento é a eleição dos Estados Unidos, né? A figura, né, na disputa do presidente atual Donald Trump com a figura, né, do ex-vice-presidente na chapa do Barack Obama, né, e atual candidato à presidência americana, né, já dito por alguns como eleito, vamos lembrar disso para você agora, né, o nosso amigo Joe Biden, para se ter uma ideia, né? Gostou do nosso amigo, que é só para a gente já criar um desenho um pouco diferente. Quando a gente fala para você da figura de Joe Biden, né, a pergunta é, né, na realidade, quem é ele? Né? Sabemos que, na realidade, ele foi o mais novo senador que a gente já teve nos Estados Unidos e também longínquo, né? Ele foi o homem que assinou, né, lembra disso, que votou a favor da guerra do Iraque e depois teve um chá de arrependimento extremamente grande. Ele é o homem alinhado a questões ambientais. Né? Por isso que a gente precisa ficar bastante antenado na eleição dos Estados Unidos. Muita gente diz, não, a gente não deve estar nem aí para a eleição americana. Não, cuidado, né? Não só economicamente, porque nós estamos trabalhando, pessoal, né, com o país que detém a maior PIB do mundo. Tá legal? Mas, na realidade, com a ideia da questão ambiental. Mal, né, deu-se a eleição nos Estados Unidos, né, e a possível vitória dele, já que ela está sendo contestada pelo atual presidente ainda, né, o Donald Trump, né, a Europa já mostrou-se, na realidade, favorável a essa vitória. Né? Países como a Alemanha, né, de Angela Merkel, países como a França, de Macron, né, já se mostraram alinhados, né, a esse pensamento. Né? Fato que a gente não conseguiu identificar ainda no território brasileiro. Né? O governo Jair Messias Bolsonaro, ele ainda não parabenizou, né, o Biden, né, pela sua dita vitória. Por que eu digo dita vitória? Né, porque a eleição americana ela é uma eleição um pouco diferenciada, né? É uma eleição por colégio eleitoral. Então, é uma eleição que vai até o dia 3, contabiliza-se os votos no dia 4, quando tudo está... eu diria para você, linear em termos de exatidão, mas esses processos já foram aí contestados, né? E o presidente, na realidade, não eleito, porque precisa de 270 votos para ser eleito, quem não consegue isso, ele pode contestar, e eles têm até o dia 8, para se ter uma ideia, de dezembro para contestar, e onde os estados, né, contabilizam os seus votos e elegem os seus delegados, os seus representantes, né, para que vão aí à corte, na realidade, mostrar os seus votos. Consequentemente, né, já se tem uma roupagem. Né? O detalhe é o seguinte, isso pode não acontecer, né, porque um delegado ele pode não ir no dia, ele pode, na realidade, se abster, ou ele pode mesmo votar, na realidade, em outro candidato. É claro que isso já aconteceu nas eleições americanas, não nessas eleições que a gente tem recentemente dentro da história. Vale a pena lembrar um outro fato, né, que Trump, ele também não se reelege, o fato de não se reeleger, ele quebra uma cadeia. Se a gente voltar, né, vou dar um exemplo aí de dois, né, o Barack Obama, legal, se a gente pegar o George W. Bush, tá legal? Você vai ver, né, o Bill Clinton, né, vamos fazer 3, dá para a gente continuar. Então, ele quebra uma cadeia. E o que levou a isso? Muita gente coloca que isso faz parte de um tripé momentâneo, né? Ele se dá por uma conjuntura internacional, tá? Não por uma conjuntura interna. Se dá pelo fenômeno da pandemia, se dá pelo desenho do terrorismo que voltou à tona dentro da Europa e por um processo econômico. Até porque os Estados Unidos têm uma ligação muito grande com a Europa e eles precisam de uma fuga, eu diria, para que a gente crie um novo personagem. Então eu preciso sair dessa pandemia, preciso mexer a economia. Né? Esse processo que você tem do terrorismo dentro da Europa pode fazer com que as coisas sobrem um pouco diferente para os Estados Unidos. Né? A Europa se torna novamente uma ameaça. Eu tenho aí nos últimos anos, na realidade, 20 milhões, né, de povos que migraram para a Europa somente da região da Ásia, do Oriente Médio, para se ter uma noção. E eu preciso modificar a economia. Nós estamos com déficit orçamentário mundial somente no ano de 2020, na casa de cerca de quase 50 trilhões de dólares. E eu estou falando de uma economia que detém 20 trilhões de dólares, com déficit orçamentário de 6 trilhões de dólares. A projeção para arrumar essa economia americana é que nos próximos 10 anos nós tenhamos um incremento de 3 trilhões de dólares. Se eu continuar com esse déficit orçamentário, ele se torna um buraco onde não tem mais fim.
Mas, em compensação, se conseguir, na realidade, modificar, John Biden conseguir modificar esse quadro com uma aproximação com a Europa, com uma aproximação com a China, com uma aproximação com outros países da Ásia, a coisa pode, na realidade, voltar a ganhar uma nova roupagem, uma nova figura. O que nós vemos, na realidade, dentro das Américas, assim como aconteceu na Europa, é a chegada repentinamente da direita, a chegar ao ponto da extrema-direita na Europa, da direita, eu diria centro-direita dentro das Américas, e um recuo. Isso aconteceu aqui na Bolívia, vale a pena lembrar, com a eleição do Luiz Arce, para se ter uma ideia, com a modificação aí que a gente teve recentemente, do plebiscito trocando a Constituição chilena desde a época de Pinochet, e com a eleição de Biden. Muita gente mostra que ele continuará americano, que os Estados Unidos, em primeiro lugar, sem sombra de dúvida nenhuma, mas isso pode criar um quadro diferente. Com isso, nós precisamos de uma nova posição do então atual presidente dos Estados Unidos, que tem um alinhamento direto com os Estados Unidos, mas eu diria para você, não só com isso, mas também um alinhamento direto com o próprio governo Donald Trump. Então, a gente precisaria, na realidade, de uma posição do atual presidente. Ontem, numa entrevista, o então vice-presidente da República, o Mourão, ele apontou que o presidente brasileiro ele vai se manifestar, mas quando esse processo ele se definir por um todo. Talvez o Brasil, na realidade, não siga uma regra que começa desde o presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, lá no período da final já ditadura militar, no segundo dia, ou seja, quando você tem a votação e a contagem já sai, na realidade, no outro dia, a perspectiva de ganho da eleição, de o Brasil ser um dos pioneiros em parabenizar. Então, nós vimos isso com o João Figueiredo, nós vimos isso com o Fernando Henrique, vimos isso com o Luiz Inácio, vimos isso com o próprio Sarney, vimos isso aí, algumas figuras, na realidade, dentro da presidência do Brasil, mas o atual presidente não se definiu e não tomou uma posição. É claro que isso se dá provavelmente por esse alinhamento, talvez muito mais direto com o governo Donald Trump, ou mesmo na justificativa, diria para você, que o Brasil está esperando uma definição dessas eleições. Tá joia? Eu sou o professor Bruno, professor de Atualidades e Conhecimentos Gerais do Rico Domingues Concurso, e trouxe aqui um fato atual para que você, na realidade, pense e veja o reflexo que isso pode nos trazer e também trazer para o mundo. Então, vamos aguardar algumas notícias para que a gente possa, na realidade, modificar e trazer para vocês o que mais é de importante, tá? Um abraço para vocês, o sucesso de vocês é o meu sucesso, é o sucesso nosso aqui do Rico Domingues Concurso. Um abraço e até a próxima.